Muito obrigado. Obrigado a todos. Boa tarde. Eu sou Neil e eu venho da Huawei, da matriz da BU Financeira. E realmente é uma grande honra estar aqui para compartilhar a nossa experiência e o pensamento na indústria bancária no que diz respeito à inovação da IA. Então, hoje, o assunto é sobre como essa IA, especialmente aquele modelo grande, mudou a indústria financeira. Certo, então vamos começar. Primeiramente, eu acho que todo mundo compreende que esse modelo é muito dominante, especialmente na era da IA. Mas vamos pensar um pouco mais sobre por quê. Por que a IA generativa é tão disruptiva e tão importante para o mundo inteiro, especialmente no mercado financeiro? Na verdade, com um resumo, são 3 pontos para fazer sentido. As pessoas deveriam pensar sobre isso seriamente. Como a IA generativa vai mudar a indústria que nós temos, especialmente a indústria financeira. Uma coisa seria a IA generativa entende a linguagem humana, a linguagem natural, o processo natural que acontece nesse nível pode ser facilmente compreendido quando falamos, e a IA vai entender. Então, é muito importante esse ponto. O segundo, podemos simular a complexidade das tarefas. Quer dizer o quê? Comparado, então, com a IA mais geral, a IA só faz uma tarefa, que é predefinida, como um chatbot. Então, você lista todas as tarefas e aí o bot vai responder, mas agora é diferente. Você não precisa definir as regras, tá? E a IA generativa consegue entender e entregar as tarefas até mais complexas, com resultados muito bons. E por último, e mais importante também, muda totalmente o jogo, muda o pensamento, o raciocínio. Então aí pode, de maneira razoável, compreender o que você está dizendo e pode compreender o que você vai fazer. Então, são 3 mudanças principais que a AI generativa são bem importantes para todas as indústrias, não só a financeira. Por quê? São 3 razões que a AI generativa rapidamente se adapta à indústria financeira globalmente. E aí compreendemos por que isso é tão disruptivo, tão importante para a indústria, observando aqui a indústria financeira. Olhando o passado, no passado, na última década, a indústria financeira passava por transformações significativas no seu espaço bancário. Por exemplo, a primeira fase houve a nuvem, a cloud, e durante essa era da nuvem, a transformação da nuvem, né? Isso trouxe serviços online. E antes, as pessoas sempre iam ao banco em algumas horas, então ia para o banco. Quando fechava o banco, não tinha mais serviço financeiro. Mas aí veio a tecnologia da nuvem. E o banco consegue prestar serviços bancários 24/7. Serviços 24 horas. Está sempre aberto. Você não precisa mais ir para a agência do banco. Você usa o seu telefone móvel, o Pix, agora para fazer pagamentos. Sabe? Essa é a primeira coisa. A fase 2 é os dados. Então, o banco tem cada vez mais dados desses serviços. Aí consegue entender o comportamento do cliente e assim define um produto personalizado, serviço personalizado para aquele cliente. E fica
proporcional, então, por exemplo, pessoas de alto nível, pessoas de médio nível e os jovens, definindo categorias diferentes, fornecendo serviços personalizados aos clientes. Seria a segunda fase. Agora é diferente, agora chegamos na era da AI generativa e tudo se torna tão diferente. Então, a AI, ela aceita o pedido do cliente. A AI, na verdade, prevê o pedido do cliente. A gente chama serviços proativos. Então, você não sabe o que quer, mas a AI compreende. A AI pode te dar o passo a passo, o que você precisa fazer para o seu gerenciamento financeiro, como fazer empréstimo, como contatar outros, essas coisas podem ser definidas pela AI generativa. Tem as regras estabelecidas, ela mesma, então é um estágio proativo, e esse é o futuro. O banco precisa cada vez mais instalar mais AI para que os serviços fiquem mais proativos, em vez de esperar que o cliente chegue, a filial, a agência e peça o que ele precisa. E aí, vamos olhar como que essa nova tecnologia pode ser implementada no banco. Por quê? Todo mundo compreende que aí está abrindo as portas. Esse é um paradoxo, não é? E muitas das pessoas começaram a usar a AI para compreender como que essa AI generativa pode ajudar. Mas ainda assim, essa tecnologia é muito cara. E isso quer dizer que as pessoas e os bancos, as empresas, como bancos, seguradoras, têm que investir bastante, gastar muito dinheiro para ter infraestrutura, para ter AI. E começa a usar, assim, a tecnologia, especialmente a AI generativa, para tentar e testar os casos que eles já têm. Mas aí chegou o DeepSeek, fazendo uma grande alteração. Por que o DeepSeek? Essa tecnologia realmente diminui o custo e o nível de entrada de usuários da AI generativa. Então, se você lê o artigo do Wall Street Journal, você vai ver que o DeepSeek diminuiu 95% o custo de instalar a AI generativa numa empresa. Então, essa tecnologia fica mais acessível para as pessoas, até empresas grandes. Essa é uma coisa, é uma mudança. A segunda mudança foi que ele é open source, diferente da OpenAI. Esse aqui é de fonte fechada e você não sabe exatamente a tecnologia que está sendo usada. É uma caixa preta. Eles não vão passar as informações. Mas para a indústria financeira não pode fazer isso. Porque a indústria financeira tem um risco. Eles precisam entender exatamente o que tem na tecnologia dentro daquela caixa. Então, essas tecnologias com fontes não podem ser confiadas para a indústria financeira, para os bancos. Mas de fonte aberta é diferente. O open source, na verdade, ajuda os bancos a compreenderem essa tecnologia, como é que ela funciona, como é que esse modelo, como é que é a arquitetura, tudo isso é aberto, você lê, você compreende, pode instalar, até sozinho. Essa é a segunda parte, também bem importante. A terceira, também bem importante, é a cadeia de raciocínio. Então, você vê a indústria bancária, cada processo, cada produto precisa ser auditado, validado e tem que ser rastreado, sabe? O que o banco faz para entregar uma transação. Mas se há uma tecnologia que não consegue explicar como isso acontece, por que aconteceu, aí fica difícil as pessoas se adaptarem a essa tecnologia. Mas o DeepSeek fornece essa cadeia de raciocínio, você tem uma lógica. Por que isso acontece?
Então, você faz perguntas e o DeepSeek vai te dar uma lógica do raciocínio. Esse raciocínio é transparente. Você consegue ter de maneira transparente definições e você sabe como a AI entregou a tarefa que foi delegada a ela. Isso é importante. São três coisas, na verdade, que fazem com que o DeepSeek seja único nessa indústria. E é por isso que há tantas instituições financeiras, os clientes nas regiões começam a usar o DeepSeek como um dos modelos para melhorar a adoção da AI nas suas atividades diárias. E aí, vamos olhar aqui, essa tecnologia, ela é acessível para usar. Quais são os cenários agora que os bancos têm usado a AI generativa para melhorar a qualidade e trazer mais valor para os seus serviços? Observando então a China é um país muito grande, onde há indústrias diferentes que já usam AI, usam rapidamente. Olhando então, comparando com os Estados Unidos, a China, especialmente na área financeira, talvez esteja mais avançada nessa área, porque a maior parte dos bancos gastam bastante para promover a AI generativa. E essa tecnologia já está embutida, já faz parte dos níveis diferentes de serviços e produtos oferecidos. Olhando no diagrama à esquerda, você vê a adoção mais fácil. Então, os clientes que usam os serviços, analisando assim a economia, os resultados, tudo isso é um uso mais geral. Mas no meio, nós temos uma área mais relacionada ao negócio diretamente, como atendimento ao cliente, análise de dados. Você tem decisões importantes para o negócio aqui. E à direita do gráfico, você tem um negócio mais core business, que é importante, mas é difícil adotar essa tecnologia da AI. Mas, de qualquer maneira, os bancos top 10 da China, já usam essa tecnologia, a AI generativa, nos seus negócios diretamente. Por exemplo, aqui você vê o ICBC, que é um banco muito grande, maior desse planeta, que já usa a AI generativa para melhorar um assistente, um co-pilot rodando no fundo para melhorar 90% a satisfação do cliente. Então, por exemplo, o Postbank, que é um grande banco na China, já usa a AI generativa para fazer a codificação, codificar automaticamente, melhorando 30%. Os resultados todos já provam que a AI generativa, em alguns cenários, pode ajudar bastante a melhoria dos bancos, na qualificação e também trazendo mais valor. Valor, isso é muito importante. Valor para o banco, valor para o seu negócio. Vamos observar uma visão mais granular de como isso funciona em outros cenários. O primeiro cenário que eu vou apresentar é atendimento ao cliente. E eu acho que é uma maneira tradicional que nós temos esse atendimento ao cliente. Você liga aquela linha telefônica, então é um bot, é um robô e vai te falar exatamente. Você vai ter que seguir, mas é um robô, é um bot. Não é um ser humano. Você segue o passo a passo que você está fazendo. Você não consegue reclamar e nem fazer outra coisa. E depois vem um humano, um agente que cuida dos serviços que você pediu, as reclamações e tudo mais. Mas agora é diferente. A AI generativa tem embutida no atendimento ao cliente, nesse processo você vê uma melhoria em cada fase do atendimento ao cliente, nesse processo. Então, por exemplo, respondendo uma chamada, você responde a chamada, você usa aí sabendo o que o cliente está buscando, o que ele está pedindo e resume os pontos principais daquela reclamação.
E aí a IA vai descobrir a base de conhecimento, vendo as melhores respostas daquele banco de dados. E aí você consegue chamar os APIs. Então, você faz a conexão com sistemas internos, CRM, o centro de contato. Isso, então, pode ser automaticamente feito pela AI também. E o último, você criar tickets. Então, imagina, a AI generativa pode ser um agente. A gente chama um assistente operador no atendimento ao cliente. Isso é muito importante. E o pessoal do atendimento ao cliente fica mais profissional. E aí eles melhoram a qualificação e podem prestar um serviço aos clientes com mais qualificações para até fazer um cross-selling. Responde perguntas, resolve a reclamação para o cliente também. E o segundo cenário, eu acho que é muito útil, que é o cartão de crédito, cobrança. Eu não sei como é que esse mercado de cartão de crédito é no Brasil, sabe? Eu sei que o mercado brasileiro é grande em termos de cartão de crédito, mas o negócio de cartão de crédito, eu acho que um ponto interessante para o banco é como vai cobrar o dinheiro do cartão de crédito, porque você tem a data de pagamento e tem a questão da fraude. Essas coisas acontecem frequentemente, mas geralmente o banco precisa de um ser humano no centro de contato, atendendo a chamada, fazendo chamadas para cobrar dívida do cliente no cartão de crédito. É tudo manual. E também há muito ruído nessa comunicação, porque o cliente é perturbado todo dia, a sua experiência fica ruim. Então, com a tecnologia de AI generativa, muda esse cenário. E a AI generativa pode, de maneira bem simples, tomar as decisões para escolher quais são os acordos e as transações e vai trazer as informações para o operador para fazer a chamada diretamente do centro de contatos para o operador. E vai pedir para o cliente, então, quais são os próximos passos? Isso aqui melhora bastante a eficiência também, reduzindo aqueles trabalhos manuais. Tem estatísticas que nós vemos aqui. Esse é um banco que tem uma situação aqui. Esse banco tem 200 pessoas e precisa lidar com 5.000, 80.000 chamadas todos os dias. É um trabalho muito duro para um ser humano. Mas você tem aí generativa, você vê que tem melhoria significativa na automação e também na acurácia, reduzindo assim a intervenção humana. Então, você vê que a intervenção humana agora só é 48%. A AI generativa nessa área ajuda bastante os bancos a melhorar a qualidade dos serviços e também reduz o custo do trabalho de maneira significativa. Os três cenários, tem o terceiro aqui, você tem relatórios de due diligence. É um trabalho importante para o banco, o gerente de contas, se ele quiser adquirir um cliente, seja uma pessoa física ou uma empresa, precisa fazer um relatório de due diligência para ver se aquela pessoa, aquela empresa é qualificada para abrir uma conta no banco. Isso leva tempo e custa dinheiro. Precisa coletar informações, por exemplo, relatórios financeiros das empresas, e também partes interessadas, todas as informações tem que buscar e observar até na internet ou até de terceiros. Essas informações são coletadas para análise por um ser humano
E são pontos difíceis, mas agora é diferente. Você pode criar um agente e esse agente automaticamente pode coletar as informações da internet, faz a análise usando AI, produzindo de maneira qualificada um relatório para o gerente ou para o controlador, para que esse processo fique mais tranquilo, reduzindo assim o esforço humano, aumentando a qualificação desse relatório financeiro para os decisores do banco, para garantir se aquele cliente está qualificado ou não para abrir uma conta no banco. Isso também é um uso muito frequente na área bancária para a AI generativa. E o quarto caso é a análise de dados. E nessas áreas são pontos importantes para o banco. Então, num banco, especialmente você está na linha de frente, você é um vendedor ou você é um gestor, geralmente você precisa de um relatório qualificado. É um processo muito difícil, doloroso, leva uma semana ou leva dias para você emitir um relatório assim. Porque os dados, através do dado, dados úteis, aí você faz um bom relatório. Então, isso passa por vários processos no banco, da pessoal de TI, coletar os dados, e depois são analisados e são traduzidos num relatório. O relatório é apresentado para os gestores e esse processo, na verdade, não é um processo único, mas agora é diferente. A AI generativa compreende a linguagem natural, os dados estruturados, para que esse processo fique mais fácil. Então, os dados se juntam num lago de dados, a AI generativa faz as perguntas e gera, assim, de maneira muito boa, um relatório para você. E isso já foi provado. Então, por exemplo, gerentes de agência querem saber as metas de vendas daquela agência, de investimentos, né, aquele fundo financeiro. Então, precisam dados da matriz e vai produzir, assim, templates para preencher, para fazer um relatório. Isso leva um tempão, mas agora é diferente. O gerente da agência pede, faz as perguntas para o sistema e o sistema segue as instruções e produz assim um relatório imediatamente. Imediatamente, instantaneamente. Então, isso é muito popular na indústria bancária. Você analisa dados dessa maneira. E o quinto é a codificação, os códigos. Isso é fácil de entender. Eu não sei, no mercado brasileiro, os engenheiros de dados, na China, a AI generativa chegou e a gente tem muitos engenheiros que perderam o emprego. Isso é muito comum, porque a AI melhorou tanto que substitui os codificadores, os desenvolvedores de dados, de certa maneira, especialmente no sistema bancário. Os bancos na China reduziram os engenheiros de código e esse trabalho agora é para a AI generativa, porque ela faz melhor. E por último, eu estou passando aqui para vocês um diagrama simplificado, uma arquitetura. A gente falou bastante de vários cenários. Como que isso pode apoiar o cenário? A gente resumiu, então, 3 camadas que o banco tem que considerar. A primeira é muito simples, a infraestrutura. Você tem que construir de maneira robusta uma área de AI. Essa área de AI é a arquitetura geral. Porque a arquitetura geral é PBU. E aí pode fazer isso. É diferente. Então, você precisa reestruturar a sua infraestrutura de AI. Com isso pronto, você tem que construir o seu agente de AI. Agente de AI vai melhorar partes importantes para o banco considerar. Então, se você não fizer essa infraestrutura conectada com o seu cenário, sem o agente,
Isso não é factível, é muito difícil. Então, você tem que construir esse agente de AI para facilitar todos os pedidos e garantir assim que os pedidos todos são compreendidos como tarefas. E as tarefas são preenchidas em aplicações diferentes. O agente funciona dessa maneira. É diferente, então, comparado com a maneira comum que construímos aplicações. Então, a AI generativa no banco vai seguir essas 3 camadas no futuro. E também, como Huawei, fornecemos essa tecnologia, especialmente essas coisas que eu queria compartilhar com vocês. Qual que é a próxima geração de computação com AI? Observando, então, na mídia, eles têm os clusters, conglomerados grandes de AI, e vão implementar em data centers globais. E a Huawei, na verdade, faz coisas diferentes, porque acreditamos que a infraestrutura atual não se enquadra com os pedidos da AI, da computação no futuro. E uma razão óbvia para isso é que, geralmente, a infraestrutura, as arquiteturas com CPUs, DPUs e outras tecnologias todas separadas. Mas observando essa infraestrutura, você não fornece as coisas unificadas de maneira eficiente para que a AI rode nesses recursos nas empresas. A Huawei definiu, então, uma nova arquitetura de infraestrutura de AI. A gente chama de Cloud Matrix. E nessa estrutura, unificamos a CPU, a GPU, e também a DPU. Todas essas unidades num pooling peer-to-peer. Então, num pooling só, você consegue, de maneira dinâmica, chamar recursos diferentes, para objetivos diferentes, unificando assim os recursos a serem usados para melhorar de maneira significativa aí o seu uso. E nessa arquitetura, você vê os resultados, comparando, por exemplo, usando a Llama ou outros modelos longitudinais de implementação, nós temos pelo menos 68%, 70% de melhoria no uso. Isso quer dizer que quase 60%, 70% fica mais rápido. E também a inferência é importante, porque a inferência quer dizer que se você tem um bom modelo, a inferência é boa. Aí você tem a resposta rápida. Na inferência, a gente melhora 30% com essa arquitetura. Isso define a próxima geração da AI. E agora está disponível no Brasil também. Temos mais e mais clientes já utilizando isso nas suas transformações do IA. E uma outra coisa bastante importante também é que essa transformação da IA não dá para você esquecer desses parceiros, porque os parceiros vão te ajudar a criar os agentes para diferentes cenários. Agora, na era da IA, não dá para ser muito generativo a utilização dos bankings para diferentes cenários. Você tem que tentar encontrar agentes que são específicos para o seu negócio específico. Por exemplo, para o risco, você precisa um parceiro para trabalhar com o risco, que entenda o seu negócio, trazer isso junto para criar um risco de créditos, um agente para isso, para trabalhar com os bancos. Ou, por exemplo, se estamos falando dos investimentos, aí vai ser um parceiro diferente. E, por último, eu quero enfatizar que nessa era da IA, principalmente no setor de bancos e financeiros, os clientes precisam começar a pensar que é necessário começar a formar um grande ecossistema de IA. E da Huawei também já está pronto para isso, porque nós temos um ecossistema de IA e parceiros prontos para trabalhar conosco. Nós podemos pensar no end-to-end em soluções transformadoras para os nossos clientes. Essa foi a minha apresentação. Muito obrigado. Obrigado a todos.